Bom dia, queridos irmãos. Chegamos a um novo volume do Alimento Diário, nessa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Vamos agora para o segundo volume, cujo título é Despenseiros dos Mistérios de Deus. E entramos então na primeira semana desse segundo volume, e o título dessa semana, o título geral é Lavoura de Deus e Edifício de Deus. Então nós vamos continuar no capítulo 3 desse livro maravilhoso que é 1 Coríntios. E nesse capítulo 3, irmãos, a partir do versículo 9, nós vamos ainda entrar em grandes verdades para a nossa vida, verdades que vão nos ajudar no nosso caminho espiritual. E o título de hoje, dessa segunda-feira, é Desfrutar Cristo é a solução. O versículo 1 Coríntios 3, 9, que diz: de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então veja só, irmãos, nós temos aqui três títulos, né? Nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Veja que maravilha. Então nós vamos entrar nessa semana nesses itens. E hoje, irmãos, ainda vamos falar um pouco mais, porque afinal de contas isso tem que ser algo que está no nosso coração. Esse título, né, Desfrutar Cristo é a solução, tem que estar no nosso coração, tem que ser algo para a nossa vida diária. Então nós passamos por essa última semana do volume anterior, uma semana riquíssima, onde foi falado que nós precisamos comer, beber, enfim, desfrutar Cristo. E por que foi falado isso? Porque Paulo mostra no capítulo 3 de 1 Coríntios a situação em que os coríntios estavam. Isso é uma advertência para nós muito grande. Por quê? Se você for perguntar para qualquer um dos coríntios naquela época, se perguntar qual que é a condição espiritual, a sua condição espiritual, irmão, ninguém ia dizer assim: olha, irmão, eu sou criança, viu? Eu sou infantil, eu ainda preciso de leite. Não aqueles coríntios. Porque, como gregos, a cultura deles era uma cultura de muita sabedoria, de muito conhecimento, eles já se achavam muito bons. Então, se você perguntasse para qualquer um deles, eles iam dizer: não, nós estamos indo muito bem. Mas aí quando você começa a ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, você vê que interiormente, que a realidade da igreja não era uma realidade de estar indo tão bem assim. Apesar, né, de tudo que Paulo fala no começo da epístola, de que eles tinham sido enriquecidos em tudo, de que o testemunho de Cristo estava sendo confirmado neles, de que não lhes faltava nenhum dom. Então a realidade deles, quando Paulo fala do capítulo 3, é uma realidade de ainda serem infantis, crianças em Cristo. Isto por quê? Porque eles estavam se deixando envolver com divisões, com preferências e buscando não o que é puro de Deus, mas buscando coisas grandiosas da sabedoria. Isso, irmãos, pode ser um erro. E pode ser um erro para nós hoje também. Hoje, irmãos, nós precisamos entender, não basta que nós conheçamos as verdades no livro de 1 Coríntios. Então você pode até sair desse estudo de 1 Coríntios sabendo todos os tópicos, sabendo tudo o que aconteceu, versículo por versículo, explicando tudo, mas se nada mudou no seu interior, é porque algo errado está acontecendo. Porque esse livro, irmãos, ele expõe as questões dos coríntios, mas também expõe muitas coisas no nosso ser, na nossa vida. Coisas essas, irmãos, que nós precisamos considerar. A palavra de Deus, irmãos, ela tem que nos dar vida e mais ainda, ela tem que mudar a nossa vida. Agora, o que acontecia com os coríntios? Eles simplesmente achavam que as palavras que Paulo estava falando eram palavras que precisavam ser discutidas, eram palavras que precisavam ser pesadas, serem medidas, serem entendidas, enfim. Mas eles não entendiam que, na verdade, aquelas palavras eram para ser comidas. Cristo, irmãos, hoje para nós, a palavra de Deus, Cristo, é a nossa comida. Na nossa vida, irmãos, quando nós aprendermos a tirar o foco das coisas, a colocar o foco em Cristo e aprendermos a comer da palavra,
a beber do Espírito, a desfrutar do que Cristo deu para nós, você vai começar a reparar. Os problemas, irmãos, talvez eles não diminuam, mas eles não vão causar tanto espanto na sua vida como eles têm causado. Porque quanto mais nós comemos de Cristo, mais nós permanecemos nele. E quando nós permanecemos nele, irmãos, também nós vamos conhecendo a vontade de Deus. Isso é o que diz João 15. João 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Veja, irmãos, olha essa sequência, né? Então ele fala de permanecer no Senhor e de dar fruto. E depois ele fala, se a palavra permanece em nós, nós podemos pedir o que nós quisermos e vai ser feito. E por fim, fala que a glória de Deus, irmãos, é nós produzirmos, nós darmos fruto. Então, se isso tudo, irmãos, está envolvido, se é para a glória de Deus, se isso está envolvido com a nossa vida, nós precisamos nos preocupar com isso. E aí, irmãos, entra uma grande armadilha de Satanás que ele usa desde o começo, usou lá no começo com Eva e vem usando até hoje conosco. O que Satanás faz, irmão? Satanás, ele desvia o nosso foco. Antes dele tocar na alma de Eva, porque aí ele faz Eva olhar, ele faz Eva desejar o fruto, querer, né, que o fruto era bom para o entendimento, enfim. Antes disso, irmãos, ele primeiro precisava quebrar entre aspas, a palavra de Deus que tinha sido dada para Eva. Ou seja, ele precisava colocar em xeque a palavra de Deus. No mínimo, ele precisava colocar dúvidas em Eva. Quando ele colocou dúvidas em Eva com relação à palavra de Deus, meio caminho já tinha sido andado. Agora ele só precisava mostrar o outro lado, que o que ele estava dizendo era muito bom, era muito gostoso, enfim. O grande problema hoje, irmãos, também é esse. Se você olha para os coríntios, muita sabedoria, buscavam muitas coisas, mas interiormente eram carentes de crescimento de vida. E de onde vem o crescimento de vida? O crescimento de vida vem de nós desfrutarmos Cristo, desfrutarmos o nome do Senhor, a palavra do Senhor. Em Hebreus, o escritor de Hebreus, muito provavelmente Paulo, ele fala sobre isso, em Hebreus 5. Ele fala sobre essa questão do leite, do alimento sólido e compara com a prática da palavra de Deus. A palavra de Deus é o item mais importante na nossa vida. Se não está sendo, precisa ser, querido irmão. Eu vou mostrar algo aqui em Gênesis, você vai entender. Em Gênesis 2, quando o Senhor, cria Adão, ele diz no versículo 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Essa é a função do homem. Mas aí logo em seguida o Senhor dá uma ordem para o homem. Ele diz, versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então é uma ordem clara. E essa ordem, irmãos, especificava que o homem precisava fazer uma escolha e que essa escolha determinaria o futuro do homem. Veja que Adão, ele não sai imediatamente, nem Adão nem Eva, eles não saem imediatamente e vão comer do fruto da árvore da vida. Esse talvez tenha sido o grande erro. Eles deram espaço para Satanás trabalhar. Se você olhar bem, você vai ver que no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, não há Satanás. Não há menção dele ali. Por quê? Porque está cheio da palavra de Deus. No capítulo 1 você vê, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Aqui toda hora você vê também, Deus disse, disse Deus. Então está cheio da palavra de Deus. Onde há a palavra de Deus, Satanás não consegue brecha para entrar. Quando ele tenta o Senhor Jesus no deserto, o Senhor Jesus responde com a palavra de Deus.
Ele tenta contra-atacar utilizando a palavra, mas ele não consegue, porque com a palavra de Deus não há brecha. Então o que ele precisou fazer? Ele precisou esperar que Adão e Eva se apartassem e que a palavra de Deus cessasse, para que aí ele tentasse quebrar a palavra de Deus, colocar dúvida em um deles, e aí ele conseguiria entrar. E aí o que ele fala para Eva no capítulo 3, logo no versículo 1? Veja, logo no versículo 1. Ou seja, quando a palavra de Deus ela cessa na nossa vida, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, do desfrute de Cristo, de comer Cristo como a palavra, é nessa hora que nós abrimos espaço para Satanás trabalhar. Então nessa hora, ele já chega exatamente para fazer isso, colocar em dúvida. Mas a serpente, o versículo fala, a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a Eva respondeu, e o versículo 3 diz, o versículo 4, aliás, diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele coloca dúvidas em Eva, e quando a Eva aceita essas dúvidas, aí ele trabalha na alma de Eva. No versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vontade, agradável aos olhos, emoção, e desejável para dar entendimento, mente. Veja, vontade, emoção e mente. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Pronto, ele conseguiu o que ele queria. Se você vai lá para Jó, você vê a mesma coisa, irmãos. No versículo 8 ele fala, o Senhor fala, observaste o meu servo Jó? Porque não há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja o que Satanás faz. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. Ele tenta de novo quebrar a palavra de Deus. E olha que agora está falando com o próprio Deus. Essa é a estratégia de Satanás, irmão. Quando surgem dúvidas, quando ele quebra essa palavra de Deus em nós, e aí surgem as dúvidas, ou quando nós estamos ali afastados da palavra, é que ele entra. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender, como os coríntios não conseguiram entender, que o importante não é o conhecimento. Não adianta você sair desse estudo de Coríntios sabendo passo a passo, ponto a ponto, o que diz cada capítulo, se a nossa vida não mudar, se nós não crescermos em vida. E nós só vamos, irmãos, crescer em vida quando nós aprendemos a desfrutar adequadamente do Senhor, desfrutar adequadamente da palavra de Deus. E eu disse tudo isso para chegar nesse ponto, que eu quero ler agora para vocês, na página 8, que fala sobre orar, ler a palavra de Deus. Então eu vou ler, depois explicar um pouco o que é esse orar e ler, tá? Página 8, último parágrafo, diz assim: a prática de ler a palavra de Deus com oração é de grande importância. Devemos empenhar-nos em penetrar em cada versículo, extraindo dele todas as riquezas de Deus por meio da oração no Espírito. Para isso, a leitura não pode ser rápida e descuidada, e a oração não deve ser superficial. É preciso mastigar cada palavra, tomando-a como inspiração para orar. Não devemos fazê-lo rapidamente, como um cão que recebe um pedaço de carne e o engole em segundos, sem sequer degustar o suculento bife com que foi presenteado. Quando lemos um trecho da palavra com oração, penetramos no sentimento do Espírito Santo naquela porção. Enchemos-nos do próprio Deus e somos salvos pela sua vida contida na palavra. Isso aqui, irmãos, é a prática de orar, ler a palavra. Pega, por exemplo, a situação de Adão. O que acontece? Ele recebe aquela palavra de Deus falando sobre a árvore da vida, a árvore do conhecimento, e aparentemente ele não dá muita atenção, e ele já sai, talvez cuidando do jardim, não sei o que eles estavam fazendo. O fato é, eles não saem diretamente para comer da árvore da vida.
Então muitos de nós até falam, quando eu encontrar Adão, né, vou dar uns cascudos nele, por que ele não comeu, ou Eva, né? Mas hoje nós fazemos a mesma coisa. Se você olhar bem, irmãos, na nossa vida, nós vamos colocando na frente da palavra de Deus várias coisas. E aí às vezes deixa para se alimentar da palavra, quando a gente se alimenta, às vezes no final do dia. Isso, irmãos, é uma atitude equivocada da nossa parte. E aqui é falado sobre o orar e ler. O que é esse orar e ler? É exatamente meditar na palavra. Você vai orando, cada palavra você pega um versículo, por exemplo, e vai orando. Cada palavra, como se você estivesse mastigando, você vai orando, falando essa palavra a Deus, e o Senhor, ele vai enchendo o seu coração de sentimentos. Então você vai orando, você vai falando a palavra, e de repente o Senhor te dá uma frase para você orar, sobre aquilo que você, sobre aquele versículo que você está orando e lendo. E aí você ora essa frase, e você vai e mastiga outra palavra, e fala essa palavra para o Senhor, e vai falando, e o Senhor vai te dando, irmãos, o sentimento, para que cada palavra se transforme numa frase. E desses vários sentimentos vai saindo oração, e mais, irmãos, vai saindo mais sentimentos sobre aquilo que nós estamos lendo. E nessa hora, Deus fala conosco. Então, Deus às vezes pode te lembrar de uma experiência que você está passando, ou Deus pode te mostrar algo que você não tinha visto, e de repente isso vem, isso brota do seu espírito. O que é isso? Quando nós oramos e lemos, quando nós meditamos na palavra, nós damos tempo, irmão, para Deus mostrar aquilo que Ele quer mostrar. É o tempo que Adão deveria ter dado, por exemplo, considerando as palavras de Deus para saber o que era a primazia, o que era mais importante. E o que era mais importante? Comer da árvore da vida. Do mesmo jeito hoje, o mais importante, irmãos, além do nosso trabalho, dos nossos estudos, da nossa família mesmo, o mais importante é nós comermos de Cristo. Porque se nós fizermos isso, irmãos, a palavra de Deus, nós vamos estar cheios da palavra de Deus, e aí não vai haver brecha para Satanás entrar na nossa vida, na vida da nossa família, na vida das pessoas que nós amamos. Então vamos mudar a nossa forma de ver a palavra de Deus. Não apenas como algo para nos dar conhecimento, pelo contrário, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E para isso, nós vamos cada vez mais adquirir essa prática de orar e ler a palavra, devolver a palavra de Deus a Deus. E aí vai fazendo isso, Deus vai te dando palavra, frases, você vai devolvendo as frases, vai devolvendo a palavra que Ele te deu, que você está lendo na Bíblia, e isso vai gerando uma comunhão fantástica. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês hoje. Jesus é o Senhor.